Questão número 12 é mais uma questão de geometria, mas olha só, rapaz, quanto blá blá blá. Vamos entender isso aqui. Um móvel P1 parte no sentido horário do ponto A de uma circunferência K1 de diâmetro AB igual a 2 metros. No mesmo instante, um outro móvel P2 parte no sentido anti-horário. Esse aqui partiu no sentido horário, né? Esse outro partiu no sentido anti-horário. Do ponto C de uma circunferência K2 de diâmetro BC igual a 4. Não entendi nada. Claro, sem a figura, né? Sabe-se o seguinte, A, B e C são colineares. A, B e C são colineares. P1 e P2 têm velocidade constante. K1 e K2 são as circunferências, né? K1 e K2. Tá, essas circunferências são tangentes exteriores no ponto B. Olha só, vamos ver como é que ficaria esse desenho. A gente tem pontos A, B e C colineares, quer dizer, eles estão em linha reta, né? Tem as medidas aqui, ó, o AB vale 2 e o BC vale 4. AB vale 2, BC vale 4, A, B e C são colineares, então, alguma coisa mais ou menos assim. E você tem duas circunferências aqui, tangentes exteriores em B, sendo que o AB tem diâmetro 2 e o BC tem diâmetro 4. Então seria mais ou menos isso aqui. Tá, então aqui é o ponto A, o ponto B e o ponto C. Esse diâmetro aqui vale 2. E esse diâmetro aqui vale 4. Bom, então o móvel P1 parte no sentido horário, nesse sentido, do ponto A. Ele parte daqui desse ponto A, esse é o ponto A. Ele parte daqui e ele começa a andar nessa circunferência. Ao mesmo tempo, o outro móvel, que é o P2, ele parte do ponto C no sentido anti-horário. Então ele vai assim. Aí ele falou o seguinte, A, B e C são colineares, já fiz assim. P1 e P2 têm velocidade constante, tá? Eles vão andar numa velocidade constante aqui. Mas observe que ele não falou se essas velocidades são iguais, só falou que são constantes. Tá, as circunferências são tangentes exteriores em B, já tá aqui. E isso aqui é importante, P1 e P2 mudam de circunferência todas as vezes que passam pelo ponto B. Ou seja, o P1 ele vem por aqui, quando chegar no ponto B ele muda de circunferência. Ele vai fazer isso aqui. Aí chegando aqui no ponto B, vai mudar novamente de circunferência. Tá, então ele vai fazendo isso aqui, né? Isso aqui é igual uma pista de autorama. A mesma coisa vai acontecer com o outro móvel que parte daqui. Ele vai fazer isso aqui, quando chegar em B ele vai mudar de circunferência. Tá, isso aqui é um problema de pista de autorama. É só que esses pontos aí são imaginários, né? Se fossem carros, eles iriam colidir aqui no ponto B. Tudo bem. Muda de circunferência toda vez que passo em B. P2 leva 4 segundos para dar uma volta completa em K2. Caramba, P2 leva 4 segundos. Quer dizer, isso aqui leva 4 segundos? 4 segundos. Vamos escrever então, como é que vamos escrever isso? Então, vamos escrever assim, 4 segundos para P2. P2 leva 4 segundos para dar uma volta completa aqui. O primeiro encontro de P1 e P2 ocorre no ponto B, quando eles passam pela terceira vez nesse ponto. Calma aí, deixa eu entender isso. O P1 vem aqui, passou pela primeira vez em B, passou pela segunda vez em B, passou pela terceira vez em B. O P1 vai fazer essa trajetória. O P2, a mesma coisa. Ó, sai daqui, passou pela primeira vez em B. Passou pela segunda vez em B. Passou pela terceira vez em B. Nesse instante, ele vai encontrar com o P1 que também vai estar passando pela terceira vez em B.
Certo, o que o problema pede? Quantos segundos leva P1 para dar uma volta completa em K1? Isso aqui ele deu, né? O P2 leva 4 segundos para dar uma volta completa em K2. Ele quer saber quantos segundos o P1 leva para dar uma volta completa em K1. Tá, vamos fazer o desenho aqui. Então estão aqui as duas circunferências, tangentes exteriormente em B. O AB vale 2. Quer dizer, se o AB vale 2, quer dizer que o raio dessa circunferência aqui é 1. E o BC vale 4, quer dizer que o raio dessa circunferência aqui é 2, né? O diâmetro é 4, o raio vale 2. Quer dizer, essa circunferência aqui é o dobro dessa, né? E a gente tem que levar em conta essas distâncias aqui. Por exemplo, quanto é que vale a medida dessa circunferência aqui? É 2πr? Então a medida dessa circunferência aqui é 2π vezes 1, que é 2π. Isso significa que essa medida de A até B vale π, né? Se é 2π tudo aqui, então essa medida aqui vale π. Claro que essa outra aqui de baixo vale π também, né? Agora nessa outra circunferência maior aqui, quanto é que vale a medida da circunferência toda? 2πr. Então vai ser 2π vezes 2, que é 4π. Então isso tudo aqui mede 4π. Portanto, essa medida aqui em cima é 2π e essa de baixo também é 2π. Isso aqui também mede 2π. Agora vamos pensar na trajetória de cada um desses dois móveis. O móvel 1, ele vai fazer o seguinte: ele vai primeiro fazer esse trajeto de A até B, ele vai andar uma distância π. Então vamos colocar aqui, ele andou uma distância π. Quando chegar em B, aí ele passou em B, vamos botar aqui, B, para lembrar que ele passou no ponto B pela primeira vez. Chegando aqui em B, ele troca de pista, ele passa para essa outra circunferência, então ele vai andar quanto aqui? Ele vai andar 4π, ele vai dar uma volta completa nessa circunferência. Então ele vai andar 4π. E aí quando ele chegar no ponto B pela segunda vez, vamos botar aqui, ponto B pela segunda vez, e aí ele vai trocar de pista. Quando troca de pista, aí ele vai dar mais uma volta completa nessa circunferência menor. Vai andar 2π, né? Vai andar 2π, e aí vai chegar no ponto B pela terceira vez. O problema falou que quando ele chega no ponto B pela terceira vez, que é isso aqui, é que eles se encontram, né? Então, olha só, nesse instante, qual é a distância que o móvel 1 terá andado? Ele andou π mais 4π mais 2π, quer dizer, ele andou aqui um total de 7π. Agora a trajetória do móvel 2. O móvel 2 parte do ponto C, nesse sentido, ele vai andar uma distância 2π e aí vai chegar no ponto B. Então ele anda 2π, chega no ponto B, fez isso. Quando chegar no B, ele troca de pista. Então vamos botar aqui, chegou no ponto B, nesse... Ó, já chegou, botei de novo. Tá, então ele chegou no ponto B. Chegando no ponto B, ele vai dar uma volta completa na circunferência menor, quer dizer, ele vai andar 2π. Aí ele chega no ponto B novamente, quer dizer, a segunda vez que ele passa no ponto B, né? Aí ele troca de pista, e aí ele vai dar uma volta completa na circunferência maior. Quer dizer, ele vai andar 4π. E aí ele chega novamente no ponto B. Sendo assim, qual é a distância que o móvel 2 terá andado? Ele andou 2π mais 2π mais 4π. Quer dizer, ele andou 8π. Então, olha só, as distâncias são diferentes, mas o tempo é o mesmo. O tempo que levou para isso aqui acontecer é o mesmo tempo que levou para isso aqui acontecer. Ou seja, no ponto em que esse móvel 2 andou a distância 8π, o móvel 1 terá andado 7π. Então ele é mais lento, né? Ele andou a distância menor no mesmo tempo. Mas o que importa é que esse tempo até aqui é igual a esse tempo até aqui. E o problema deu esse tempo. Olha só o que o problema falou. O móvel P2 leva 4 segundos
para dar uma volta completa em K2. Então, uma volta completa em K2 desse móvel P2 leva 4 segundos. Isso quer dizer que isso aqui é 4 segundos, né? Para andar uma distância 4π, que é isso aqui, ele leva 4 segundos. E já que ele tem uma velocidade constante, né? O problema fala isso, a velocidade nesse trecho vai ser igual à velocidade nesse trecho, para os dois móveis. Portanto, para andar a distância 4π, ele demora 4 segundos. Então, para andar uma distância 8π, ele vai levar quanto tempo? 8 segundos, né? Portanto, o móvel P1, ele vai levar também 8 segundos para andar essa distância. Quer dizer, isso aqui vai corresponder a 8 segundos. Então, o móvel 2 anda uma distância 8π em 8 segundos. O móvel 1 anda uma distância 7π nesse mesmo tempo de 8 segundos. Claro que o tempo é o mesmo, porque o problema falou que eles se encontram no ponto B, quando ambos estão passando ali pela terceira vez. Então o tempo é o mesmo para os dois. O problema pergunta justamente a velocidade de P1, né? Quanto tempo P1 leva para dar uma volta completa? Olha, então você vai fazer isso aqui. A velocidade do P1 seria 7π em 8 segundos. O P1 leva 8 segundos para andar uma distância 7π. Mas ele quer saber quantos segundos leva P1 para dar uma volta completa em K1. Uma volta completa em K1 seria uma distância de quanto? De 2π. Então, para andar uma distância de 2π, vai levar quanto tempo? Regra de 3, né? Então, esse tempo vai ser o quê? Multiplica aqui, vai ficar 8 vezes 2, 8 vezes 2π, sobre 7π. Claro que o π vai cortar, né? Então vai ficar 8 vezes 2, 16, sobre 7. 16 sobre 7. Cadê? Olha aqui, ó. 16 sobre 7. Resposta correta. Letra E de eco.